Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou estar dando retorno aí a uma série de vídeos aí que foi pedido por pessoas que me seguem, pessoas que acompanham meu trabalho aí já tem um tempo e querem conhecer também, querem se aprofundar um pouquinho mais na forma que eu acabo enxergando o mercado, certo? Então, sem mais delongas aí, estou retornando para o panorama de mercado, mostrando aqui mais ou menos a minha visão para o dia. Lembrando que agora eu estou fazendo essa análise, já é quase 8 horas da noite, tá? Então, essa análise é puramente técnica, eu não estou levando em conta o que está acontecendo no overnight, ou seja, o que está acontecendo nas bolsas afora. Eu não estarei levando em conta também indicadores que podem mudar o driver do dia, tá? Eu estou apenas analisando aquilo que o mercado está fazendo, sinais que ele está mostrando no gráfico, beleza? Então, sem mais delongas aqui, vamos dar sequência aqui para o panorama do mercado. Eu vou estar analisando os dois ativos principais negociados pela maioria aí, né, que é o índice futuro e o dólar futuro. Então, começando aqui pelo nosso querido mini índice, vamos entender aí a movimentação do ativo, tá? Então, basicamente aí, ontem tivemos a divulgação, né, nos dados de CPI que gerou toda essa barra aqui, né? Então, foi divulgado o CPI americano ontem, né, que basicamente seria equivalente ao nosso IPCA, tá? Onde é medido a inflação americana. A inflação ela veio em discordância aí com aquilo que o mercado já vinha precificando. Então o mercado já veio aí fazendo uma movimentação de baixa, certo? Aqui a gente teve, né, uma reação, né, neste pullback aqui, uma reação essa que a gente conhece como breaker block, beleza? Então, uma vez que a gente tem, né, um breaker block válido, somado a um FVG aqui, né, a região dos 50% desse FVG, do gráfico de 15 minutos, tá? Que ainda não foi mitigado. Ou seja, a gente tem essa região central aqui, né? Essa extremidade aqui como um ponto bem interessante de atenção. Então, se a gente pegar, né, o nosso querido Fibonacci traçar desse ponto até aqui, a gente tem como FVG aqui um FVG não mitigado, tá? Que pode ser um ponto também de atenção, tá? Essa extremidade aqui, então vou até colocar como um ponto aí de atenção para nós, tá? Então a gente tem essa região aqui que pode ser trabalhada dentro do gráfico de 15 minutos, beleza? Que pode gerar aí alguma oportunidade, certo? Para o mercado em si, a gente tem aqui mapeado algumas coisas, certo? Então tivemos aqui a mínima do dia de ontem, o mercado abre o dia de hoje fazendo, né, uma rejeição desse fundo, começa a fazer uma movimentação mais lateral, mais errática. Esse tipo de movimentação aqui gera, né, bastante liquidez nessa região, né, porque é uma linha de tendência de baixa, então a gente tem topos que não foram testados, o que pode gerar aí uma pequena movimentação corretiva, tá? Principalmente caso o mercado americano amanheça amanhã com um sentimento aí mais realizador aí do movimento de baixa, tá? Então, hoje tivemos um pregão bem lateral, tá? Tivemos um pregão bem lateral tanto na bolsa brasileira quanto na bolsa americana, tá? Então foi um dia bem mais calmo, né? Os dados de inflação ao produtor hoje também não não fizeram tanto preço no mercado, certo? E aí uma coisa que eu estava olhando também e que me chamou um pouco de atenção para o dia de hoje, tá? Foi essa formação aqui no gráfico diário, tá? Isso daqui a gente conhece como PDH, perdão, PDL, tá? PDL, que seria o mercado ele testa a mínima do dia anterior e ele fecha acima dessa região, tá? Isso por si só, como o mercado não é uma ciência exata, é muito de interpretação, de você entender como que o mercado está reagindo àquele determinado sinal aí que você está observando, mas esse tipo de sinal aqui, né, somado a uma NRB, né, ou Narrow Range Bar, né, do método do Oliver Velez, ou seja, uma barra que perto das outras ela tem um tamanho bem comprimido, um tamanho que
a amplitude dela não é tão relevante. Somado a isso, ela é uma barra tanto de reversão quanto uma barra de continuidade, tá? Porém, a forma que como o mercado ele testa essa mínima e rejeita essa formação com um fechamento em um candle de alta, tá? Ou seja, ele faz uma movimentação mais ou menos assim. Isso daqui implica para mim uma possível movimentação de alta aí para o mercado testar, perdão, para o mercado testar aí as regiões aí mais acima, beleza? Levando em conta que se a gente olhar aqui no cenário mais macro, né? Ou seja, olhando a formação do mercado, estamos nitidamente laterais, tá? Estamos nitidamente laterais. Então a gente consegue perceber aqui, certo? Que tivemos um belo de um rally de alta, né? Que já vem aí do gráfico diário desde aí o final de julho, né? Início de agosto, ali mais ou menos, certo? Então viemos aí numa movimentação de alta. Isso daqui tá com uma carinha de bandeira de alta, tá? Não tô falando que o mercado vai subir, tá? Até porque o cenário, o contexto aponta para uma movimentação de baixa. Porém, nada impede do mercado testar essas máximas aqui do diário para fazer uma possível rejeição e captura de liquidez destes topos que ainda não foram mitigados, tá? Porque ele fez, né, esse teste aqui nessas regiões de fundo e fez a rejeição desses movimentos, beleza? Então são pontos aí que eu estaria de olho aí para o nosso pregão, certo? Isso num contexto um pouquinho mais macro, trazendo para o cenário um pouquinho mais micro, ou seja, olhando aí para a movimentação do gráfico de uma hora, a gente teve, né, os dados do CPI sendo divulgados aqui e uma movimentação típica de deriva, tá? Esse tipo de movimento geralmente gera também bastante liquidez aqui, pontos aí para o mercado testar e buscar ordens aí para se executar. Ou seja, o mercado faz esse canalzinho de baixa, né? Um canalzinho aí que deve estar mais nítido aí em tempos gráficos menores, mas ele faz esse canalzinho de baixa, ele faz a saída do canal, começa a fazer uma movimentação corretiva, rejeita os pontos de correção aqui, tal como essa dupla de pavio aqui, né? Que foi a dupla responsável por quebrar essa mínima. Ele rejeita esses pontos aqui, faz a captura de liquidez e aí começa a fazer, né, a nova movimentação aí de baixa para buscar a liquidez externa, né? Sendo que o mercado ele se move da seguinte forma, né? Então ele consome a liquidez, né? Liquidez interna, interna e depois consome a liquidez externa, certo? Então é mais ou menos isso. Ou seja, o mercado ele vai trabalhar dessa forma, pode ser que na verdade que ele trabalhe dessa forma, certo? Lembrando que tudo isso daqui é especulação, não necessariamente eu preciso estar certo dentro desse cenário para fazer dinheiro no mercado, mas sim reagir aos pontos que eu tenho e alinhar isso com as informações que o mercado me traz aí ao longo do dia, mas entendendo que o mercado tem esse tipo de potencial, dado que ele fez um PDL aí no gráfico diário que pode gerar aí uma pequena movimentação de alta, tá? Outra coisa aí que me chama atenção, certo? Seria essas duas mínimas aqui, tá? Esse daqui, para quem conhece o método Oliver Velli, certo? Esse daqui seria um poder das duplas, tá? Um poder das duplas. Mas não é qualquer poder das duplas, tá? É um poder das duplas de fundo duplo. Ou seja, isso daqui, né, novamente, pode gerar uma movimentação de alta para o mercado buscar essas regiões que ainda não foram testadas, tá? Então isso daqui acaba sendo bem importante aí para o panorama aí do dia de amanhã, certo? Uma outra coisa que eu quero atentar vocês, certo? É que esse poderzinho das duplas aqui, ele pode ser, né, uma divergência em tempo gráfico menor. Por quê? Porque esses fundos aqui são fundos fractais, ou seja, a gente tem a formação de pavio e pavio em tempo gráfico maior é ponto de estrutura em tempo gráfico menor. Então a gente pode ter uma pequena divergência em tempo gráfico menor. Vamos dar uma olhadinha, tá? Isso daqui é ao vivo, então eu não faço os estudos, eu apenas faço a marcação dos pontos ali, mas esses detalhes aí na hora da explicação eu acabo vendo somente na hora da narrativa aqui para vocês. E aí, ó, bum, dito e feito. Então a gente tem aí um poder das duplas no tempo gráfico de 15 minutos, um poder das duplas aí de fundo duplo, somado aí a uma divergência de alta aí pelo MACD de linha, tá? O MACD histograma,
a gente também tem aí uma possível divergência, só que ela não é tão expressiva quanto essa divergência aqui no MACD de linha, tá? Mas pode gerar aí uma possível movimentação de alta para o dia de amanhã, no sentido da gente ver aí de repente um gap de alta para o mercado já ir precificar e executar essas ordens de stop na abertura de mercado, tá? O que pode gerar, por consequência aí, né, stop de venda é compra, pode gerar aí uma possível movimentação de alta aí, né? Porque o stop de venda nada mais é do que uma ordem start de venda, ou seja, uma ordem de compra a mercado. Beleza? Bom, para o mercado então, para o dia de amanhã, a gente pode ter aí uma possível saída dessa zona de congestão aí, em função da gente não ter tanto motivador aí de início, né? Amanhã a gente tem os pedidos iniciais seguro-desemprego às 9h30, né? Um indicador aí que sempre sai na quinta-feira, que pode estar movimentando o mercado, pode dar um certo driver no mercado, né? Somado à abertura das ações, né? O mercado à vista aí abrindo às 10 horas. Fechou? Então, dentro aí do panorama que eu tenho para o mercado, a gente tem algumas regiões de briga aqui, que são as regiões dessas linhas aqui, o que faz muito sentido, né? Dado que o mercado ele está completamente lateral dentro desses pontos. E aí a gente tem um pequeno vácuo aqui para o mercado estar trabalhando, certo? A gente também tem esse topinho aqui intermediário, que é uma regiãozinha aqui que o mercado pode dar uma travada, certo? É uma região aqui que também coincide com o 113. Então são pontos também que, novamente, você tem que alinhar juntamente com aquilo que o mercado está fazendo. Se você usa também o tape reading, ver como é que os players estão atuando aí dentro dessa faixa de preço, certo? Para tentar trazer aí um máximo de probabilidade aí para sua execução de operação, certo? Mas entendendo que em tempo gráfico menor, 10 minutos, gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora, 4 horas, né, a gente tem aí uma movimentação de queda, certo? Para o mercado, beleza? Uh, por enquanto, dentro do nosso mercado do índice futuro, é isso, não tem muito mais o que dá para encaixar aqui, é mais a movimentação que pode acontecer aí ao longo da manhã para a gente tentar entender aí para que lado, né, o mercado ele pode estar se desenvolvendo aí ao longo do dia. Beleza? Bom, uma vez que a gente tem, né, esses padrões aqui já levado em conta, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, tá? O dólar ele ficou mais lateral ainda do que o nosso índice futuro, né? Aqui a gente também tem a mesma condição, né, de breaker block, tá? Ou seja, é uma região de oferta, tá? Uma região de oferta na qual o mercado ele passa com um imbalance, ou seja, ele passa com uma ineficiência dentro dessa região e gera aí uma possível zona de reação, tá? Eu marquei esse breaker block, não esse daqui, porque fazendo o espelhamento deste último movimento aqui de Fibonacci, a gente tem uma confluência muito interessante com algumas coisas, tá? A gente tem a região deste breaker block, tá? Ou seja, a última região de oferta aqui que fez a quebra deste fundinho, tá? Fez a quebra da mínima do pregão aí do dia 12, certo? Então a gente tinha esse ponto aqui para ser considerado. A gente também tem a região do FVG, imbalance, ineficiência, chame o que você quiser, tá? Que seria o espaço aqui desse candle aqui, que não foi testado ainda, né? A gente tem a região do FVG no gráfico de 15 minutos e a gente também tem um FVG do gráfico de 1 hora que também tá. Então são dois pontos aí bem interessantes que coincidem, tá? Coincidem com o espelhamento deste candle aqui, certo? Então, se a gente trabalhar este movimento aqui espelhado para baixo, a gente tem 61,8, que é a região do espelhamento mais fraca, que poderia jogar aí o mercado para consumir essa liquidez interna, que é a liquidez dessa estrutura aqui principal, que é a liquidez externa. Ele faz o consumo dessa liquidez aqui interna, trabalha na região do gift dessa barra e aí começa a fazer uma movimentação de alta aí, querendo buscar aí essa liquidez que ele está montando aqui em cima, tá? Visto aí que o pregão de hoje foi um pregão bem lateral, somado ao final do pregão já de ontem, beleza? Então temos aí
uma movimentação na qual o mercado ele lateraliza na parte superior deste movimento de alta, tá? O que seria positivo para manter a continuidade, mas tendo em vista que essa lateralização já está durando bastante tempo, tem sim a possibilidade de correção de 100% para o mercado buscar e fazer o teste dessa região aqui inferior, tá? Caso não tenha novamente motivadores externos, certo? Isso, novamente, fazendo a análise puramente do preço e não alinhando isso aos motivadores, aquilo que a gente usa aí ao longo do dia para tomar a decisão. Beleza? Para o dólar, não tem muito mais o que dizer, né? Uma movimentação de alta expectativa seria a continuidade desse movimento, mas a gente tem a possibilidade de fazer, né, esse teste aqui no fundo, dado que o dólar ele fez um pequeno PDH, tá? Ele fez um pequeno PDH no pregão de ontem. Ou seja, quando ele deu essa porrada com a divulgação dos dados do CPI, ele fez o stop dessa máxima aqui desse pregão, certo? Então ele violou essa máxima. No que ele fez a violação foi uma violação de um tique só, tá? Foi uma violação de meio ponto, tá? Mas o mercado chegou a mitigar essa região, deu esse poderzinho das duplas, tá? Que pelo método do Oliver Vélez seria um gatilho contra a tendência aqui, uma vez que a gente tem aí uma movimentação de alta bem presente aí dentro do mercado. Então daria espaço aí para uma correção, somado, né, a essa informação que a gente tem um topo do gráfico diário dentro desse movimento, né? Não é só o poder das duplas, não é só porque o mercado subiu bastante, a gente tem uma região de tempo gráfico, uma região de importância aí para alinhar aí a nossa movimentação, a nossa operação, certo? A gente tem algumas regiões aqui de liquidez que o mercado ele pode estar testando, principalmente essa liquidez interna aqui, né? A gente tem aquilo que a galera do SMC vai chamar de EQL, certo? Que seria Equal Lows, né? Que basicamente é um fundo duplo, tá? Um fundo bem parecido aqui, que gera bastante liquidez e é um fundo que tem bastante movimento, bastante amplitude, então tem bastante concentração de dinheiro aqui, certo? Dentro dessa região aí, que é um ponto que o mercado ele pode ser atraído para testar, né, essa movimentação sendo puxada aqui por esses FVGs aí do gráfico de 15 minutos, do gráfico de uma hora, para daí sim fazer, né, a movimentação, né, que ele tem costumado fazer aí ao longo aí dos últimos dias. Beleza, pessoal? Então, para o mercado, a expectativa é essa, né? Seria um pequeno movimento de alta aí para o índice, uma pequena movimentação de baixa aí para o dólar, né? Mas entendendo que a tendência tanto para o índice quanto para o dólar, né, seria uma tendência de baixa para o índice e de alta para o dólar, beleza? Levando em conta, novamente, eu estou fazendo a análise puramente do preço, tá? Isso daqui é para vocês entenderem um pouco da minha visão do mercado. Isso não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de pontos de venda, tá? Caso você queira seguir instruções aí, seguir calls aí de ativos futuros, é interessante aí que você assista lives aí de pessoas que tenham a certificação legal para isto, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço aí, agradeço a presença de todos. Se você gostou desse vídeo, tá? Se eu conseguir esclarecer alguma dúvida sua, se eu conseguir te mostrar e clarear um pouco o panorama dentro da minha ótica aí para o mercado. Se você gostou disso daí, por favor, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, por favor, e mande aí para o teu colega aí que quer entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, um pouquinho mais sobre análise técnica, beleza? Um forte abraço, bom pregão a todos, falou!